Boa noite a todos. Mais uma vez, nós estamos aqui continuando, esse nosso trabalho que deixou de ser presencial há algum tempo, e hoje a gente tem feito isso aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, mas de qualquer maneira continua sendo muito bom, a gente poder conversar sobre alguns assuntos que são muito interessantes, de acordo com o tempo que a gente vive, de acordo com as expectativas que a gente tem criado ao longo de tudo aquilo que está acontecendo, Hoje é impossível da gente conversar sem se lembrar daquilo tudo que o mundo, que o nosso país vem passando e tentar trazer à luz do Evangelho aquilo que possa nos ensinar, que possa fazer com que nós passemos por tudo isso sempre com tranquilidade, com calma, entendendo que tudo isso sempre deve nos mostrar alguma coisa. É importante que a gente sempre entenda que a espiritualidade, que Deus sempre vai nos mostrando os caminhos e muitas vezes nós não queremos observar esses caminhos. Muitas vezes os ensinamentos são colocados e nós simplesmente não olhamos aquilo que está sendo colocado para a gente. Então é importante que a gente observe sempre ao nosso redor, que a gente possa entender as coisas que acontecem e extrair de cada momento, de cada situação, aquilo que possa fazer com que a gente se engrandeça um pouco mais, com que a gente aprenda um pouco mais e que a gente possa lentamente ir trabalhando aí os tijolinhos na nossa evolução moral, na nossa evolução intelectual, na nossa evolução espiritual. Hoje nós vamos falar especialmente do capítulo 18, Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Essa parábola, ela vai lembrar um pouco daquele festim de núpcias. E como que seria esse festim de núpcias? Todo mundo tem aí o capítulo 18 do Evangelho e depois pode dar uma olhadinha para poder ler com mais tranquilidade. Mas vamos tentar resumir isso aí. Eu tenho um rei que faz um convite para determinadas pessoas para um casamento do seu filho, ok? Aí, o que acontece? As pessoas não querem ir, a maioria delas não quer, a maioria delas declina do convite, e quando ele manda alguns mensageiros, eles chegam até a matar esses mensageiros. Ninguém quer saber do convite e ninguém vai. O rei fica muito bravo e aí o que ele faz? Ele manda incendiar a cidade e matar aqueles que foram os assassinos do seu filho. Ok? Em seguida, ele faz assim, fala para outros mensageiros, vá lá e convidem a todos que vocês encontrarem nas encruzilhadas e onde eles estiverem. E aí eles vão e convidam todos que estavam nas ruas. E no dia da festa, essa festa de casamento, ele vê lá uma pessoa que não estava vestido a caráter, vamos dizer assim. Não estava, ele vai dizendo no Evangelho, não estavam com as vestes nupciais. Ou seja, seria mais ou menos como eu ia a um casamento, mas não ir bem arrumado, ir com uma roupa qualquer, que não fosse adequada àquele casamento. Aí o que ele faz? Ele tira essa pessoa e fala, olha, você não está trajado da maneira como deveria estar. E expulsa essa pessoa de lá. E fala que são muitos os chamados, mas são poucos os escolhidos. Bom, a partir daí a gente vai tentar entender o que essa parábola significa. Vamos tentar trazer isso, e entender mais ou menos o que isso pode significar. Então vamos lá. O reino do céu é essa festa, que Deus está convidando a todos nós. Então ele nos convida para essa festa que seria o reino do céu. Quem são os mensageiros? Os profetas. Então tem aqueles profetas que foram convidados, que vão lá e convidam as pessoas para vir. Quem que são esses convidados iniciais que a gente tem? É o povo hebreu, que seria aquele povo escolhido a princípio. Então, esse povo hebreu é o povo que está sendo convidado a princípio e que declina desse convite. Quando eles declinam desse convite,
o rei, né, Deus, né, divindade, vai dizer, não, então convide a todos. Então agora já não é mais o povo hebreu. Para quem que está sendo pregado naquele momento? Então agora você tem os pagãos, né, os idólatras de um modo geral. Então, para todo mundo, vamos fazer essa pregação para todos, para que todos possam vir. Não é mais só o povo hebreu. E aí, muitos deles são chamados, só que quando chega na festa, aquele que não está vestido de maneira adequada é retirado. E aí é falado, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, o que seria alguém não estar vestido de maneira adequada para essa festa? Simples assim, eu tenho pessoas que estão ouvindo tudo aquilo que deve ser falado, que deve ser feito, mas não estão seguindo os ensinamentos. Então, aquele que não está seguindo os ensinamentos é esse que não está com a veste adequada. Então, é a isso que essa parábola, grosso modo, vai nos remeter. Ok? Então, eu tenho muitas pessoas chamadas, só que poucas vão ser escolhidas. Agora, vamos tentar trazer isso aqui para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, para o nosso tempo, século XXI. O que está acontecendo? Já que esse convite foi estendido a todos, como que eu estou me comportando nessa festa? Primeiro, será que eu estou querendo ir nessa festa? Será que eu quero participar desse reino dos céus? E se eu quero participar desse reino dos céus, aí já vai mais uma pergunta, mas poxa, o que é esse reino dos céus? Aonde que está esse reino dos céus? Ele é algo exterior ou é algo interior? Ele está aqui dentro de mim ou ele está lá fora? Onde que ele pode estar? Poxa, eu penso que dos lugares onde eu posso colocar esse reino dos céus é dentro de nós mesmos. Está aqui no meu coração. É a minha paz, é a minha tranquilidade. Então, se eu encaro esse reino dos céus como a minha paz de espírito, como a minha tranquilidade, poxa, será que eu estou conseguindo tudo isso? Será que através dos ensinamentos que eu tenho de Jesus, os próprios ensinamentos anteriores lá de Moisés e tudo aquilo que me foi ensinado através de Kardec, através dos espíritos, será que eu estou colocando isso em prática na minha vida? E quando eu coloco isso na minha vida, será que isso realmente está fazendo essa diferença? Porque muitas vezes a gente corre o risco de saber uma porção de coisas e não colocar essas coisas em prática. E isso é muito complicado. Lembra das responsabilidades que a gente acaba tendo? Quando eu estou ainda num processo de ignorância e não faço determinadas coisas, ok, eu não estou fazendo porque eu não sei fazer. Mas quando eu já sei que aquilo deve ser feito e não estou fazendo, eu já não estou com essa veste que eu deveria estar. Cadê a minha veste nupcial? Por isso que lá no começo a gente falou sobre isso. Então, no instante que a gente está vivendo, se a gente souber aprender com a situação, se a gente souber aprender com todas as situações da nossa vida, aprender com as vitórias, mas também aprender com as derrotas, aprender quando nos elogiam, mas também aprender quando nos criticam, mesmo que seja uma crítica às vezes não tão construtiva. Será que eu estou ouvindo ou vendo os sinais que são colocados para mim pela espiritualidade? Será que eu estou usando a minha intuição para eu poder discernir aonde está o melhor caminho? Muitas vezes a espiritualidade está tentando me intuir, está tentando me mostrar caminhos, mas eu não estou vendo, porque eu estou aqui perdido só nos meus problemas, nas minhas dificuldades, e não estou ouvindo aquilo que está sendo colocado pela espiritualidade. E aí, mesmo com uma bagagem bacana, de repente eu já li uma porção de livros, de repente eu participei de uma porção de eventos e tecnicamente ou intelectualmente eu já sei uma porção de coisas, mas eu não estou conseguindo colocar isso em prática na minha vida. Então, essas vestes nupciais seriam o quê? Seriam a maneira como eu estou me colocando perante a vida. A maneira como eu me coloco perante problemas, perante dificuldades, perante uma porção de obstáculos que vão fazer com que a gente possa crescer.
E a gente sabe que esses obstáculos que vêm, eles vão nos ajudar no nosso crescimento. O obstáculo vai me fortalecer. É claro que eu não vou sair por aí procurando obstáculo, né? Mas aqueles que aparecem, é importante que eu saiba utilizá-los para o meu crescimento, para que eu possa me transformar em uma pessoa melhor. Então, resumindo, o rei convidou a alguns e esses alguns esses não quiseram participar dessa festa. Por quê? Porque tinham seus problemas, porque estavam preocupados com as suas vidas, porque estavam preocupados com outras coisas e perderam essa oportunidade. Convidou a todos, mas muitos daqueles que foram chamados também não souberam praticar aquilo que era pedido. E alguns acabaram tendo que sair da festa. E como que eu pratico tudo isso? Lei da caridade. Amor, né? Lei do amor, na verdade, né? O que é caridade? É o amor em ação. Então, à medida que a gente vê o mundo, vê as pessoas e as trata com amor, a gente passa a fazer as coisas de uma outra maneira. À medida que a gente vence o ódio com o amor, à medida que a gente faz as coisas de forma desinteressada, à medida que a gente está realmente preocupado em transformar esse mundo num lugar melhor, opa, agora sim eu estou colocando essas vestes. E não ser aquela pessoa que só procura o outro interessado em alguma coisa, que só procura fazer as coisas de maneira a ter algo em troca, né? Algo pragmático, como se poderia dizer. Então, à medida que a gente faz as coisas de maneira desinteressada e o meu único interesse é fazer com que o mundo melhore, naturalmente as coisas vêm para mim. Então, a caridade está muito ligada àquilo que eu faço para mim e àquilo que eu faço para o outro, principalmente aqueles que mais necessitam. E quando a gente faz um retrato, um recorte do mundo que nós vivemos hoje, o que a gente vai observar? Muitas pessoas estão muito mais carentes do que estavam antes desse momento que a gente está vivendo, tanto no aspecto financeiro, mas principalmente no aspecto de carência. Quantas pessoas que estão aí praticamente isoladas dentro de casa e que não recebem um telefonema, não recebem um oi. E essas pessoas começam a se sentir solitárias, começam a se sentir desprezadas. Então, quanta coisa a gente pode fazer nesse momento, mesmo que não seja de maneira próxima, de maneira pessoal, mas eu posso, pelos meios que me são possíveis, muitas vezes, fazer contatos com muitas pessoas, não deixar que a solidão possa acompanhá-las, não deixar que o pânico que a gente possa sentir nesse momento nos transforme também em pessoas ainda mais egoístas, né, em pessoas mais desconectadas do mundo. Então, quando eu dou mais, quando eu me ofereço mais para ajudar, para compartilhar, principalmente nesse instante, eu vou me sentir muito melhor e eu vou transformar esse mundo num lugar melhor. Imagina principalmente aquelas pessoas de idade e que estão muitas vezes lá num cantinho, né? E a gente às vezes, poxa, um oizinho que a gente dá ali, uns 15 minutinhos, 10 minutinhos que a gente possa pegar e falar um oi, isso faz uma diferença muito grande. A pessoa se sente importante, se sente amada. Então, a gente deixar de ficar pensando só nos nossos problemas. É claro que a gente tem que pensar neles também. Mas à medida que a gente pensa no problema do outro, na questão do outro, isso acaba fazendo muito bem para a gente. Eu não sei se alguns de vocês já participaram das entrevistas, do atendimento fraterno que existe nas casas. Se não participou e um dia tiver a oportunidade de fazer um cursozinho lá de entrevistador, isso é claro, depois de uma escola de aprendizes e tudo mais, você vai ver como é bom. Porque às vezes você sai de casa achando que tem um baita de um problema. Quando você vai entrevistar uma pessoa, o que a gente nota? Que muitas vezes aquele problema que a gente tinha, perto do problema desse nosso irmão, é um problema muito pequeno. Eu sempre acho que o meu problema é o maior de todos, né? Mas de repente eu vou ver que essa pessoa tem um problema muito maior que o meu. E aí, quando a gente começa a ter esse tipo de observação, a gente saiu para ajudar, mas acabou sendo ajudado. Porque a gente vê o quanto a gente tem para dar,
o quanto ainda nós somos capazes de fazer coisas que a gente nem imaginava que fôssemos capazes de fazer. A outra questão que a gente tem que ver aqui seria a questão da porta estreita, né? Essa porta estreita, ela é assim, ó. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Quanto a porta da vida é pequena, quanto o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. O que Jesus está querendo dizer para a gente aqui, né? E a gente, desde garoto, a gente sempre ouviu esse negócio, olha, a gente tem que entrar pela porta estreita, porque a porta larga, ela é muito mais fácil, né, da gente entrar. Então, quando a gente está falando em porta estreita, em porta larga, a gente está falando, por exemplo, das paixões, das más paixões, tá? E o que é paixão? É tudo aquilo que me tira, muitas vezes, do meu estado natural. Então, essa paixão pode ser boa? Pode. Né? Por exemplo, quando você estava apaixonado lá pela sua esposa ou pelo seu esposo, você acabou fazendo algumas coisas que fizeram com que essa relação tivesse um início. De repente, a sua namorada estava lá numa outra cidade e você teve que sair daqui, se deslocar para ir lá. Então, por que você fez isso? Por causa da paixão. Se você não tivesse apaixonado, talvez você não fizesse isso e talvez esse relacionamento não tivesse seguido. Então, nesse ponto, a paixão foi boa. Mas quando eu deixo que essas paixões, de um modo geral, me dominem e elas não são boas, aí eu acabo me perdendo. Então, o que eu poderia colocar como sinal dessas paixões? Eu posso, por exemplo, buscar de maneira desenfreada coisas que vão só prejudicar a minha vida. Por exemplo, quando eu não consigo me controlar, por exemplo, a mesa, a gula. Então, a gula seria uma forma de eu me descontrolar e cair pela porta larga. Quando eu não consigo, por exemplo, controlar a minha ganância. Quando eu não consigo, por exemplo, controlar a minha ira, né? Aquela raiva que a gente sente. Quantas vezes a gente teve vontade, às vezes, de esmurrar uma pessoa? Mas isso é uma paixão errada, mas eu não fiz. Por quê? Porque o autocontrole me impediu de fazer aquilo. Porque isso poderia me trazer consequências. Então, quando eu me entrego às paixões, eu estou indo pela porta larga, né? Vivendo aquilo que se chama hedonismo, né? Eu estou buscando só os prazeres. Então, eu estou buscando uma vida aqui cheia de prazeres, mas que, de uma certa forma, vai me trazer consequências muito graves lá na frente, consequências funestas lá na frente. Então, é importante que a gente possa controlar um pouquinho mais tudo isso aí. Quando a gente entra pela porta estreita, que é a porta mais difícil, já é a porta daquele cara que conseguiu vencer a si mesmo. Então, eu consegui vencer essas minhas paixões. Puxa vida, eu já estou num outro estágio agora. Tem um cara, Baruch Spinoza, eu sempre cito bastante Spinoza, é um dos meus filósofos preferidos, e ele diz o seguinte: o homem, quanto mais evoluído, mais ele se deixa levar pela razão e menos pelas paixões, porque a racionalidade passa a falar mais alto. Quando o homem ainda está engatinhando espiritualmente, ele é escravo das suas paixões. Ele é escravo dessas paixões. E aí ele acaba se deixando levar, entrando numa porção de dificuldades e encrencas que, teoricamente, ele não precisaria ter. É claro que a gente não consegue ter uma vida. Esse filósofo Spinoza, ele é um filósofo racionalista, tá? É claro que eu não consigo ter uma vida só baseada na razão. É impossível isso dentro do nosso estágio evolutivo. Mas se a gente conseguir equalizar um pouquinho entre paixão e racionalidade, a gente vai ter um caminho melhor a ser percorrido. Como que a gente pode clarear isso? Muitas vezes a gente não avalia as consequências daquilo que a gente vai fazer. Ou a gente deixa de fazer alguma coisa simplesmente porque aquilo pode me trazer uma punição lá na frente. Então, quando eu deixo de avaliar
e simplesmente deixo a paixão me levar, eu estou lá na infância da humanidade. Num segundo estágio, eu vou pensar na consequência e não faço aquilo que teoricamente estaria errado. Por quê? Por causa da consequência, porque tem uma câmera me vigiando. Bom, legal, eu estou acima do cara do primeiro estágio, mas ainda estou longe do real, né? Porque eu não estou fazendo aquilo que deva ser feito. Então, o que seria o bom? Que a gente já tivesse intuitivamente condições de avaliar aquilo que realmente deve ser feito. Então eu só vou fazer para você aquilo que eu achar que deva ser colocado como uma norma de conduta. Isso é Kant, tá? Um outro filósofo chamado Kant que vai dizer tudo isso. E por que eu gosto de citar esses caras? Porque eles vêm só confirmar aquilo que Jesus já disse, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Né? Então procure fazer as coisas de maneira com que você não se arrependa amanhã. Há pouco tempo a gente assistiu um filme, e agora na época da pandemia, no começo deu para assistir bastante filme, agora já as coisas já não está dando todo esse tempo mais, mas no início deu para assistir bastante filme. E um dos filmes que a gente viu, ele fazia uma historinha e dizia assim, chama As Leis da Eternidade. É um anime, é um filminho muito bacaninha. Se você encontrar no YouTube, dá uma olhadinha. As Leis da Eternidade. Ele dizia o seguinte, que quando você desencarna, são chamadas algumas pessoas e montam ali um auditório, pessoas que você conheceu em vida, tá? E aí vai passar o filme da sua vida, para que todo mundo, aquelas pessoas possam assistir e ter um parecer de como é que foi a sua experiência aqui na Terra, né? Se você conseguiu evoluir ou não. E eu fiquei até brincando, né, no dia lá com a minha família, eu falei, puxa vida, né? Imagina todo mundo sentado e assistindo esse filme da minha vida. Será que eu ia perto de tantas pessoas que me conheceram e conhecem? Será que eu ia me sentir bem, eu ia me sentir confortável de todo mundo assistindo aquilo que eu fiz ao longo da minha vida? Ou eu ia ficar com vergonha? Ou eu ia ficar muito acanhado das pessoas verem aquele filme que retrataria aquilo que eu fui, aquilo que eu pensei, né? Aquilo que passou pela minha cabeça e pelas minhas atitudes. Então o ideal é que a gente possa, usando um pouquinho dessa racionalidade, falar, olha, aquilo que foi, não dá para mexer mais. Mas aquilo que está por vir, né? Esse epílogo, né, do filme, essa parte final do filme, que pelo menos eu possa agir com um pouco mais de racionalidade para não me envergonhar tanto dessa fase. Porque talvez lá atrás eu ainda não tivesse maturidade para fazer muitas coisas erradas que eu fiz. Não é assim que é a nossa vida? E a gente não aprende a cada dia, e a nossa busca não é sermos melhor hoje do que nós fomos ontem. Eu não quero ser melhor do que você, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. A minha comparação é comigo mesmo, né? Então, será que nessa fase daqui para frente eu consigo fazer alguma coisa para ter menos acanhamento quando as pessoas forem assistir esse filminho? Gente, eu não estou falando que é assim no plano espiritual, tá? Eu estou dizendo que foi um filme que eu assisti e que dava essa conotação, tá? Só para a gente poder entender, ok? Então, assim, faça daquilo que você vai fazer uma norma de conduta. Então, de forma que a gente pudesse expor isso tudo e não ter vergonha. Opa, então agora a gente está fazendo a coisa certa. Então seria mais ou menos essa ideia, esse é o caminho a se buscar. Ou seja, o homem que conseguiu passar por essa porta estreita é aquele homem que já é senhor de si. É aquele homem ou mulher, é claro, né? Que já é senhor de si, que já conseguiu deixar com que as paixões fiquem ali com menos importância. Elas sempre vão ter um pouco de importância, elas vão sempre ter um peso, mas que tenham menos importância e a gente possa se guiar um pouco mais pela razão, pelo amor, pela caridade, pelo perdão, por coisas que possam, com certeza, nos enriquecer nesse aspecto moral, nesse aspecto espiritual. Você vê como essa porta estreita, ela é muito mais difícil de passar. E se eu tiver muito inchado, eu não vou conseguir passar. Inchado de quê? Imagina uma portinha bem estreitinha, tá? Só que não é
gente está gordo, tá? Vamos imaginar que a gente está inchado, inflado. Inflado de quê? Eu estou inflado de orgulho, eu estou inflado de vaidade, eu estou inflado de ódio no meu coração, eu estou inflado de uma porção de coisas que às vezes eu fico correndo atrás e que eu não precisaria ter. Né? Ou seja, eu estou com uma bagagem imensa. Então, à medida que eu vou deixando que essas coisas, eu jogo um pouquinho do orgulho para lá, tiro um pouquinho da vaidade para cá e vou ficando menos inflado, menos inchado que seja de tudo isso. Tá? E agora sim, agora eu consigo passar por essa porta estreita. Né? Essa porta que não me deixaria passar se eu continuasse carregando todas essas coisas. Né? Que a minha bagagem seja de amor, seja a bagagem de dar um alento àquele que precisa, de dar mão àquele que está mais necessitado. E não somente fazer por aqueles que podem me fazer algo em troca. Né? O caráter de uma pessoa, ele está muito ligado a isso, né? A capacidade que eu tenho em fazer algo por aqueles que não podem me dar nada em troca. Porque ajudar aquele que vai me dar uma recompensa, depois isso é moleza. Mas de maneira que a gente possa fazer por aquele que não pode fazer nada por nós. Então, isso que talvez seja aquilo que Jesus está nos pedindo. Né? Vamos deixar que tudo aquilo que é essa bagagem ruim fique para trás e a gente possa caminhar livremente, né? com aquilo que realmente nos engrandece. Tranquilo até aí? Vamos lá para mais um tópico. Né? Aqueles que dizem Senhor, Senhor. Para quem já foi em casamento, deve ter ouvido isso horrores. Né? Todo casamento a gente fala, olha, aqueles que dizem Senhor, Senhor não entrarão no reino do céu, mas aqueles que põem em prática a palavra do vosso Pai. Né? Ou seja, não adianta a gente só ficar nas orações e tudo mais. Isso é muito importante. As orações, as vibrações, que a gente sabe que isso tem uma influência muito grande da espiritualidade. A gente sabe que nós conseguimos, através da nossa mente, fazer muito pelo outro. Né? A nossa mente é muito forte. A espiritualidade está em toda parte. Ela está aqui, está aí. Né? Ela nos une. Para a gente ter uma ideia, tem um livro do André Luiz, Nosso Lar, todo mundo já deve ter pelo menos dado uma folhada nesse livro, que ele falava que a Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, que seria mais ou menos, guardadas as proporções, é claro, é equivalente ao nosso calçadão aqui, né, em São José, ou a Rua Direita em São Paulo, e coisa desse tipo. Então, que essa Rua do Ouvidor, quando ele andava por ela, tinha mais espíritos desencarnados do que encarnados. Então, a gente sabe que a espiritualidade, ela está em todo lugar. Então, o meu pensamento, ele é muito importante. A minha oração é importante. Mas não basta. Eu tenho que fazer essas orações, mas também tenho que agir. Então, por isso que ele diz, não adianta só Senhor, 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 e de repente o vizinho está batendo lá na porta da nossa casa e pedindo uma ajuda, eu falo, agora eu não posso ajudar porque eu estou em oração. Não adiantou nada. Né? Então, ali era a oportunidade de eu ajudar de verdade aquele irmão, né? De fazer realmente aquilo que ele precisava que fosse feito. Então, é importante que a gente faça sim as nossas preces, que a gente faça as nossas orações, mas que a gente arregace as mangas e saia por aí, muitas vezes, auxiliando aquele que precisa. E aonde que está esse que precisa? Olha, na maioria das vezes, começa dentro da nossa casa. Muitas vezes dentro de casa a gente tem pessoas que ajudam, que necessitam de ajuda, né? De simplesmente você sentar e ouvir aquela pessoa. Como as pessoas se sentem valorizadas quando a gente para ouvi-las. Não é gostoso quando alguém para ouvir a gente? Né? Se senta, poxa, fala mais, que gostoso. Né? Então, como é bom isso, de repente a gente ouvir. A gente dá uma atenção. Às vezes a gente fica fora de casa o dia todo. E quando chega, às vezes vai para a televisão, vai para o livro e não dá atenção para aquele que ficou o dia inteiro ali, às vezes esperando aquele momento em que você iria chegar. Né? E naquele momento que você chega, ele fala, puxa vida, agora acabou a minha solidão, porque vai ter alguém. E aí a gente não liga muito para aquela pessoa, vai ver televisão repetindo pela 15ª vez a mesma notícia que já falou o dia inteiro, vai ver, fazer outras coisas e deixa de dar atenção para quem merecia, ou para quem esperava a nossa atenção. E outras e tantas coisas, e tantas outras coisas a mais que a gente pode fazer. Então,
dentro da nossa casa, dentro da nossa família, às vezes no nosso prédio, na nossa vizinhança, tem muita gente que precisa. E precisa como? Não precisa de grandes coisas. Atenção, um sorriso, um carinho, né? Às vezes uma ponte aqui para uma ou outra coisa. Então é importante que a gente se predisponha, não fique só no papel daquele que só quer receber, que a gente possa também fazer, doar, levar um pouco daquilo que nos é dado, né? Um pouco de amor, um pouco de atenção para as pessoas. Então, quando se fala, não é só Senhor, Senhor, mas que a gente possa agir, é importante que a gente, sem se esquecer das orações, sem se esquecer das vibrações, possamos também arregaçar nossas mangas e fazer aquilo que tiver que ser feito. Tá? E aqui vai falar também, quando a gente estava falando no casamento, da casa sobre a rocha, né? Daquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Então, o que é essa rocha que eu posso edificar minha casa? Seguir os ensinamentos de Jesus. Seguir os ensinamentos de Jesus. Se eu seguir esses ensinamentos, a minha casa está edificada sobre a rocha. Por quê? Porque numa família que tem verdade, numa família que tem honestidade, numa família que tem empenho, numa família que tem honestidade, é claro que essa família está edificada sobre a rocha. Numa família onde a gente olha o interesse do outro, da esposa, do filho, da mãe, da tia, né? E não só os nossos. Numa família onde impera o diálogo, onde impera o entendimento, essa família está baseada nos ensinamentos de Jesus. Então, ela está sobre a rocha. Se a gente está construindo a nossa casa sobre a areia, ou seja, sobre a mentira, sobre a falsidade, sobre a arrogância, sobre o egoísmo exacerbado, não vai durar. A gente vai fazer com que essa nossa casa caia e qualquer ventinho que soprar um pouquinho mais forte, a gente já está com a casa despencando. Né? Então é importante a gente pegar todas essas parábolas do Evangelho e tentar trazer isso para a nossa vida. Porque é muito bonito, às vezes, a casa sobre a rocha, a casa sobre... Mas o que isso significa na minha vida? O que isso muda na minha vida? Como que isso pode impactar aquilo que eu estou fazendo? Será que eu estou hoje na condição daquele que edifica sua casa sobre a rocha de verdade? Será que a minha casa, e aí eu te convido para uma reflexão, que você não precisa me dizer o resultado e nem para ninguém, mas entre nós aqui, entre você, a sua mente, o seu pensamento, será que a tua casa está edificada sobre a rocha de verdade? Será que as pessoas que convivem com você veem amor, veem transparência naquilo que você faz? Vem altruísmo naquilo que a gente faz. Então é importante, né? Não que eu analise a casa do vizinho, mas que eu analise a minha casa, para ver se realmente ela está edificada sobre a rocha. E tem um detalhe, se eu sentir que essa casa não está edificada sobre a rocha, mas ela ainda está em pé, ainda é tempo da gente tirar ela da areia e colocar ela com um alicerce um pouco mais forte. Sempre vai haver esse tempo. Então é importante a gente avaliar tudo isso e colocar em prática. E, para fechar, muito se pedirá àquele que muito recebeu. É claro, né, eu costumo fazer uma brincadeira, se eu fosse jogar bola hoje e marcasse lá um golzinho, conseguisse marcar um golzinho, meio de qualquer jeito lá, e a bola entrou e eu consegui marcar aquele gol. O que eu teria feito? Assim, do jeito que eu estou aqui hoje, tá? Então, o que eu teria feito? Eu não teria surpreendido todo mundo. Por quê? Porque, tecnicamente, quando se fala em futebol, eu sou muito ruim. Então, qualquer coisa que eu fizer em campo, eu estou surpreendendo a todo mundo. Agora, você imagina o Neymar. Se ele entrar e fizer esse mesmo golzinho que eu fiz, e jogar aquela bolinha do mesmo tamanho daquela que eu joguei, o que vai acontecer com o Neymar? Ele vai ser muito criticado, ele vai ser duramente criticado. Por quê? Porque ele tem muito mais talento do que eu nesse quesito. Então se espera muito mais dele. Ou seja,
foi dado muito, então por isso que é cobrado muito dele. E é isso que a gente tem que pensar. Será que eu estou usando o meu potencial da maneira que deveria usar? Será que eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Por isso que eu digo, a comparação não é com o outro, a comparação é comigo. Será que eu estou realmente fazendo o melhor que eu poderia fazer? Será que eu estou desempenhando o meu papel dentro das minhas potencialidades da melhor forma possível? Ou será que eu estou fazendo meia boca? Será que eu estou fazendo de qualquer jeito? Estou fazendo do jeito que dá? Estou na média? A quem muito é dado, muito é cobrado. Será que todo aquele conhecimento que eu consigo adquirir nas preleções, que a gente ouve toda semana, na leitura do Evangelho, escolas de aprendizes para aqueles que já estão fazendo, será que esse conhecimento eu estou colocando em prática ou é só conhecimento que está paradinho ali? Então eu gostaria de deixar esse tipo de reflexão para que a gente fizesse, cada um dentro do seu cantinho, fizesse uma reflexão para a gente poder analisar tudo isso. Se a gente realmente está usando, se eu estou usando todos os meus talentos, se eu estou usando todas as minhas potencialidades para fazer com que a minha vida seja melhor, a vida dos que estão ao meu redor seja melhor e, consequentemente, agregando alguma coisa ao planeta. E não sendo somente um parasita nesse planeta, como a gente viu no filme que ganhou o Oscar, né? Ou seja, às vezes a gente só está no planeta tirando aquilo que ele pode nos oferecer. Mas será que eu também estou dando alguma coisa a mais? Então essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para que a gente pudesse levar por essa nossa noite. Vamos então, agradecendo a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade, por mais essa oportunidade que nós tivemos de aprender um pouquinho mais, de refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Que nós possamos levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia e que nós possamos aplicá-los da melhor forma junto ao ambiente, junto às pessoas que convivem junto a nós. Nós aproveitamos esse momento para vibrarmos por todos aqueles que necessitam de amparo, de amor, de sustentação, vibrar por todos aqueles que passam pelas enfermidades, de um modo geral, por todos aqueles que se encontram nos hospitais, por todos aqueles que sofrem e passam também por dificuldades econômicas, por depressão, enfim, por tudo aquilo que possa estar causando tristeza, mal-estar nos nossos irmãos. Vibramos pelos moradores de rua, por todos aqueles que se encontram nos presídios e pedimos a toda a espiritualidade que possa olhar por essa casa que tanto nos dá, portanto, que tanto nos ilumina, que é a Colmeia, através de seus trabalhadores e todos esses irmãos que estão sempre conosco, e vibrar também por todas as casas espíritas e por todas as religiões que levam sempre a mensagem de amor, de paz e de tolerância. Sabemos que vivemos momentos de dificuldade no mundo, onde existem muitas manifestações, e que isso, nós sabemos, poderá também melhorar um pouquinho mais esse nosso planeta. E pedimos por todos os países que estão vivendo momentos de conflitos, como nos Estados Unidos, com essas manifestações, países que estão passando também, assim como o nosso país, pelas questões do Covid. E, enfim, pedimos a Deus, a Jesus e a toda a espiritualidade que possa orientar e dar muita paz e proteção a todas as nossas famílias, as pessoas a quem nós amamos. Dessa maneira, nós agradecemos a toda a espiritualidade e pedimos permissão para encerrarmos a nossa preleção dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá.